O que explicaria esses discursos moralistas, esses discursos de ódio violentos que parecem tomar conta da sociedade brasileira nos últimos tempos? Em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que pessoas inseguras, pessoas que não conseguem viver com o diferente, pessoas que acham que a sociedade é uma sociedade de desiguais e que alguns sempre devem ter vantagens sobre os demais, pessoas que só pensam uma democracia formal, mas não aceitam uma democracia real, uma democracia onde todos são sujeitos de direito. Essas pessoas, elas realmente têm muito ódio, têm muita vingança e usam de quaisquer argumentos para desqualificar os outros. Isso mostra a insegurança e o espírito perverso, o espírito inseguro de muitas pessoas, inclusive pessoas que são escolarizadas, que têm muita escolarização, mas não têm educação. Educação para a vida cidadã, para a vida entre iguais. Obviamente, as redes sociais no momento atual, elas acabam ampliando muito esse discurso virulento. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos entrar nessa guerra de o tempo todo tentar confrontar discursos odiosos com mais violência e também com discursos raivosos. Nós temos que entender que esse é um fenômeno social que ele tem outras raízes. Por exemplo, durante muito tempo, uma parte da sociedade brasileira identificou nas esquerdas, naqueles grupos políticos que anseiam por sociedades mais igualitárias, os perigosos. São os esquerdopatas, os comunistas, os petralhas, e esses grupos eles precisariam ser destruídos. Ao focar todo o discurso de ódio em relação a esses grupos, os grupos conservadores, esses grupos dentro do segmento conservador, esses grupos antidemocráticos, eles acabaram levando ao poder uma gangue muito corrupta e perversa, como essa que hoje domina o país. Então eles têm que mudar de discurso, não podem falar mais de política. Então, por exemplo, tem que desviar o discurso para o discurso moralista em termos da sexualidade. É como se houvessem pervertidos espalhados pelo Brasil e que as pessoas de moral e de bons costumes têm que o tempo todo combater esses perversos. Mas são pessoas que ficam o tempo todo procurando bodes expiatórios para esconder os seus males, as suas frustrações, inclusive pessoais e de grupo social. Elas, por exemplo, querem ver um pervertido na arte, mas não vê nenhum problema em propagandas de televisão que expõem e erotizam as pessoas e vendem mulheres como se fossem objeto. Elas não veem nenhum problema, por exemplo, numa sociedade escandalosamente desigual que faz com que milhares de crianças brasileiras estejam morrendo de fome, estejam sendo vítimas de exploração sexual, estejam sendo vítimas de tráfico de órgãos. Essas mesmas pessoas não conseguem perceber que a grande maioria da violência, praticada contra criança e adolescente, inclusive a exploração sexual, tem nos parentes, nas pessoas próximas, os principais algozes das crianças. Não é nenhum tresloucado que está andando aí pelas ruas, apesar de que sempre podem existir e existem psicopatas. Mas os dados apontam, por exemplo, que exploração sexual de crianças, quase 80% dos casos são praticados entre familiares, padrastos, pais, irmãos, parentes próximos. E isso, essa sociedade, essa família puritana, ela sequer tem condições de fazer esse tipo de análise. Nós temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo na sociedade brasileira, porque alguns segmentos eles querem se impor pela violência dos seus discursos e das suas narrativas. E nós também não podemos cair nesse jogo de uma guerra fratricida entre uns e outros. Nós temos que lançar um pouco de racionalidade, entender esse fenômeno social, entender que a sociedade brasileira, principalmente os segmentos de classe média e alta, sempre se sustentaram em boa medida por um discurso hipócrita, inclusive para manter esses lugares sociais nos quais eles sempre estiveram, e nos organizarmos enquanto sociedade, primeiro, para contrapor esse discurso de forma racional
e lutar por uma sociedade mais democrática, mais igualitária, onde todos os gostos, todos os sentimentos, todas as formas de expressão, todas as crenças, todas as religiões tenham o seu espaço respeitado e que a existência do outro não apareça para mim como uma ameaça, como algo perigoso.